meu telefone tá tocando. Quem será que é agora? Alô? Sim, é o Rafael, da revista Alfa do Conteúdo Ufológico. Tudo bem? Quem é que gostaria? Extraterrestres querendo entrar em contato conosco? Se a gente deve ou não atender o chamado deles? Olha, se você quiser saber como que termina essa história e se estamos realmente preparados ou não para o contato, fique até o final do vídeo. O programa Conteúdo Ufológico começa agora. Fala pessoal, beleza? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo, esse é o primeiro episódio do programa Conteúdo Ufológico, agora na Cron TV, né? Fico extremamente feliz de estar participando agora do programa. Sejam muito bem-vindos, toda a comunidade ufológica ou não, né? Se você for um curioso sobre o assunto, seja da ufologia ou então um curioso sobre a temática de extraterrestres, eu acho que você está muito mais do que bem-vindo. Participe, comente aí no nosso vídeo, compartilhe ele, divulgue. Acima de tudo, já deixa seu like, se inscreva no canal. Cron TV vai chegar aí arrebentando com tudo e espero conseguir contribuir muito bem também com a Cron TV. Nosso primeiro vídeo tem uma proposta muito interessante. Se fôssemos contactados agora, nesse exato momento, por seres extraterrestres, será que estamos preparados? Será que devemos receber esse contato? Essa pergunta, que até a chamada do nosso vídeo, se o telefone cósmico tocar, devemos atendê-lo? Essa é uma pergunta que não necessariamente foi feita por mim, e sim por um cientista chamado Simon Cowell Morris, né? Ele é um cientista que acabou fazendo essa pergunta durante um debate muito importante que foi realizado na Inglaterra, que juntou cientistas de diversas áreas do conhecimento, seja da astronomia, da filosofia, da astrofísica, da física, da química, da biologia, para debater justamente se entrássemos em contato com seres extraterrestres, como isso aconteceria, quais seriam as organizações que estariam responsáveis por conseguir dar andamento com esse contato, né? E quais são as implicações que esse contato poderia existir. Como vocês bem sabem, diversas áreas da ciência, inclusive a própria astronomia, acima de tudo, está buscando por vida extraterrestre no universo, né? Seja com Hubble, com James Webb, que é o novo telescópio da NASA, né? E a partir da pesquisa, né, das agências espaciais e com o uso desses telescópios, né, e outros telescópios também, acabam descobrindo quase que diariamente, né, vamos dizer que semanalmente, diversos planetas além do nosso sistema solar, que são chamados exoplanetas, né, e cada dia mais cientistas vão descobrindo novas informações sobre a possibilidade de vida fora daqui e, inclusive, com a possibilidade de achar um planeta que seja muito semelhante com o planeta Terra, né? Ou seja, um planeta Terra 2.0, vamos assim chamar, né? Não somente com o uso desses telescópios, mas a própria astronomia também, com os radiotelescópios, vão encaminhando, ou tentando, na verdade, melhor dizendo, captar, né, sinais que podem ser de civilizações inteligentes aí pelo cosmos. Mas voltando ao debate que foi feito na Royal Society. Eles divulgaram, inclusive na época, isso em 2010, um artigo científico no qual eles colocavam alguns questionamentos que eram importantes a serem levantados, não somente por aqueles cientistas que participaram da pesquisa, da exposição, né, da palestra ali do debate, mas sim como maneira de encorajar outros cientistas a debaterem a possibilidade de vida extraterrestre no cosmos. Eu vou colocar também aqui na descrição do vídeo, na íntegra, o próprio paper científico que foi colocado pelos cientistas, para que vocês consigam ler. Quem
tiver facilidade para conseguir ler documentos em inglês, ótimo. Quem não tiver, você pode pegar esse documento, esse paper científico, e lá no Google Translate, tem um Google Translate específico somente de documento. E se você jogar o documento lá, ele vai conseguir traduzir para português, você vai entender perfeitamente o que diz o paper científico. Eu peguei algumas partes do paper científico que eu vou falar aqui e a gente vai acabar discutindo, tá bom? Primeiro tópico que eu gostaria de falar, que está lá presente no paper, que você pode ler, como eu falei, é o seguinte. Abre aspas. É importante que um grande público tenha a oportunidade de refletir sobre este tema extraterrestre, no caso. Da mesma forma, os cientistas envolvidos em pesquisas relevantes, eles próprios devem se envolver com os jornalistas e com o público. Vindo da academia, isso é algo que é extremamente importante. Hoje estamos vivendo um momento fundamental, né, com relação principalmente aos UFOs, que é o tema de maior interesse nosso, né, pelo menos do meu canal aqui, né, o tema de maior importância é justamente esse. Os UFOs. E quando os cientistas encorajam outros a fazer parte do público, da própria imprensa, para conseguir divulgar mais e mais informações, isso demonstra um processo de abertura. E estamos vivendo um processo de abertura, tanto que quem está por dentro das informações sabe que, recentemente, o próprio Pentágono divulgou a informação, pelo menos preliminar, né, do que eles entendem sobre os tais OVNIs, ou como eles colocaram lá, UAPs, né, quer dizer, fenômeno aéreo não identificado, né, de uma tradução direta, né, o UAP significa justamente isso. Então, essa já é uma afirmação que é de suma importância, no entanto, não para por aí. No próprio paper científico, eles dizem o seguinte: no que diz respeito a explorar outras formas de vida, qualquer estratégia aplicada deve considerar a contaminação biológica. Não apenas para nos proteger, mas também para preservar qualquer vida alienígena descoberta como parte de um compromisso geral para aumentar a riqueza e a diversidade do universo. Então, aqui a gente já entra dentro de um contexto de quais complicações que existiriam caso entrássemos em contato, ou seja, caso atendêssemos esse chamado cósmico. Com certeza, né, não vai existir somente algum tipo de complicação pelo ponto de vista biológico, que aqui está sendo colocado, mas o próprio contato também pode trazer outras complicações, como as complicações ao nível da psicologia, ao nível da sociologia, a nível social, né, em geral, ao nível teológico, e a gente vai entrar também nessa questão daqui a pouco, né? Mas é justo realmente a gente ter essa preocupação, porque se entrássemos em contato com entidades provenientes de outros pontos do universo, né, a gente teria sim que ter todo um cuidado de ter esse tipo de contato próximo, por assim dizer. Porque assim, quando a gente fala de contato, o contato ele pode existir de diversas maneiras, né? Ao meu ponto de vista, o contato ele já está existindo, né? Esses OVNIs, se nós considerarmos como realmente sendo de proveniência extraterrestre, logo, eles já estão entrando em contato conosco. Só o fato de a gente conseguir ter essa observação, né, o tal do avistamento, isso já é uma forma de contato, né? Algumas pessoas já foram contactadas porque já tiveram experiência. Eu, infelizmente, nunca tive, nunca vi, né, nada do tipo, mas isso já é um certo contato, né? E também tem casos de abduções, mas aí já é um outro contexto, né? Já é uma outra área, né? Mas assim, esse contato direto, ele é muito perigoso, porque a gente não sabe que tipo de doença que a gente poderia transmitir e pelo contrário também, é claro, né? Não tem como a gente saber, né, se haveria alguma possibilidade biológica da gente transmitir, mas é algo que sim devemos considerar, né? A gente está vivendo aí, agora em pleno 2021, né, que teve início na verdade em 2020, né, infelizmente a questão da pandemia,
e a gente sabe muito bem o quanto que é difícil fazer algum tipo de controle quanto ao vírus, né? Isso daí é uma coisa que é muito séria mesmo, e esse tipo de contato, caso a gente tivesse alguma transmissão de um vírus por parte deles, isso poderia sim ser extremamente fatal, com possibilidade de dizimar a nossa civilização. Mas aí vai ter pessoas que vão dizer, mas se a gente considerar que realmente já estamos sendo visitados e são seres que são com uma tecnologia muito superior à nossa, com certeza eles já devem ter esse tipo de conhecimento a nível patológico do nosso organismo, e eles já são imunes a isso e já teriam cuidado, né? Então, assim, a gente vai acabar entrando dentro de todo de um contexto de e se, de talvez, né? E a questão do vídeo não é essa, né? E se ou talvez, né? A gente está levantando aqui justamente uma hipótese, né? Que, repito, não pode ser desconsiderada. Claro, quem está assistindo e que está levantando essa hipótese pode estar correto? Sim. De certa forma, isso também poderia ser explicado, inclusive pelas abduções, caso a gente coloque como realmente sendo reais, né? E eles tendo esse conhecimento, tendo conseguido. Eu até apoio, né, que eles poderiam já ter esse conhecimento das doenças que nós desenvolvemos ou podemos desenvolver, né, de acordo com esse contato, mas, repito, ainda assim é algo a ser considerado. Já saindo do contexto biológico e agora indo para um contexto mais sociológico e, para ser mais específico, teológico, né, no que diz respeito às religiões, se entrássemos em contato com esses seres, será que isso abalaria a fé das pessoas? Acho que isso é algo a ser considerado, e o próprio paper científico também acaba abordando essa esfera, e é dito o seguinte no próprio paper, abre aspas: as reações não serão necessariamente homogêneas, e a realidade pode desafiar os mitos comuns. Alguns acreditam que o estabelecimento da presença de vida extraterrestre causará uma crise de crenças religiosas. Uma pesquisa, no entanto, mostra que os fiéis de todas as principais religiões, bem como os ateus, declaram que não será um problema para suas crenças, fecha aspas. Esse estudo que é citado é justamente feito por um cientista chamado Terry Peters, né? E segundo o próprio levantamento que ele fez, foi constatado de que não existiria um problema, pelo menos quando a gente vê pela visão macro dessa situação, né? Porque assim, se a gente entrar no contexto micro, então a gente vai acabar vendo especificidades. Obviamente não são todos os fiéis, ou talvez todas as religiões, que estariam preparados para esse tipo de anúncio ou para esse tipo de experiência. Talvez nem nós, como um todo, estejamos, né? Então, pela esfera da teologia, talvez nem todas as religiões estejam preparadas, né? Vou fazer uma simples pergunta que vocês podem acabar respondendo aí no comentário. Principalmente a religião cristã, que é uma das religiões mais dominantes no nosso planeta, tem a crença de que Jesus Cristo teria morrido para nos salvar, né? Mas e aí? Será que ele também teria morrido para poder salvar extraterrestres? Será que ele também teria ido em outros mundos e morrido também por eles? Então a gente acaba fazendo perguntas que fazem alguma certa noção, e que também pode gerar uma grande polêmica dentro das religiões. Isso eu acabei fazendo uma exemplificação, né, de uma das religiões, que é a cristã, mas isso também poderia entrar dentro do contexto do islamismo, do judaísmo ou de qualquer outro tipo de religião. E justamente sobre o contexto da fé, o próprio Vaticano já conseguiu se posicionar quanto à temática dos extraterrestres, principalmente com alguns teólogos e também cientistas, porque, para quem não sabe, o próprio Vaticano também tem cientistas. O Vaticano também tem um observatório astronômico, tem um telescópio no Arizona, nos Estados Unidos, que é um dos melhores do mundo, inclusive é do Vaticano, né? E pelo Vaticano já teve alguns porta-vozes
que acabaram dando declarações, no mínimo, muito interessantes, né? Como a do José Gabriel Funes, né? Que disse que provavelmente a gente vai conseguir achar vida no cosmos e que os extraterrestres seriam os nossos irmãos, né? Essa é uma declaração que foi feita pelo José Gabriel Funes. Um outro grande interessado também pelo próprio debate da vida extraterrestre era o Monsenhor Conrado Balducci, né? Ele também era um outro grande interessado pelo tema, e ele acabava falando de que uma coisa não anulava a outra, né? A questão da fé, a questão da crença ou da religiosidade, naquele momento também representando o próprio cristianismo, ele via que não abalaria a fé dos cristãos, ou que colocaria em xeque alguma realidade ou algo do tipo. Eu particularmente também acredito que não. Para fechar sobre o paper, e a gente acabar entrando em outros contextos do contato, não necessariamente ao paper científico e sim a outras questões, né? Vamos a uma última declaração interessante, né? Abre aspas. O estudo e a compreensão da vida no universo abrange muito, se não todas as questões fundamentais em biologia, física, química, entre outras áreas, mas também em filosofia, psicologia, religião e a maneira pela qual os humanos interagem com o seu ambiente e um com os outros. Embora não possamos estar preparados para o imprevisível, o desenvolvimento cuidadoso de uma agenda social ao lado de uma agenda científica para a busca por vida em outro lugar torna-se obrigatório. Então aqui é justamente mais um momento em que os próprios cientistas da Royal Society acabam encorajando que possamos debater e discutir. Mas foi somente a Royal Society que já debateu sobre esse tema? Não mesmo, né? Então eu gostaria até de deixar aqui registrado essa indicação que eu estou fazendo para vocês desse livro que é extremamente importante para a ufologia brasileira, e é um livro que inclusive infelizmente é pouco discutido, então, né, é bacana eu estar trazendo isso daqui. É um livro da Biblioteca UFO chamado Dossiê Cometa. O Dossiê Cometa foi, vamos dizer que um projeto, um programa montado por diversos cientistas franceses, né, seja da astronomia, da astrofísica, da física, da química, da biologia, inclusive também ligado à própria Agência Espacial Francesa, né, com o intuito de fazer um compilado dos grandes casos, né, de avistamento de objetos voadores não identificados, seja na França ou fora daquele país, e a partir disso pesquisar os casos, né, um a um, e então chegar a uma conclusão do que seria o fenômeno OVNI. E os cientistas, com muito entusiasmo, acabaram colocando sim em aberto de que o fenômeno OVNI pode ter uma origem extraterrestre. E assim sendo, caso tenha uma origem extraterrestre, devemos nos preparar ou estar preparados para um contato. Então acaba meio que entrando de encontro com o próprio paper que a gente estava discorrendo anteriormente da Royal Society, né? E o próprio dossiê Cometa, ele acaba indo ponto a ponto, né, sobre essa possibilidade de contato. Caso tivéssemos, qual seria a implicação teológica, qual seria a implicação política, a implicação social, a implicação científica, né? Então, uma dessas, né, que a gente também pode levar em consideração que de uma implicação do contato é pelo ponto de vista político, né? Hoje em dia existe um termo, né, uma área de pesquisa para isso, é chamada exopolítica, né, que cada dia mais está ganhando espaço dentro da ufologia, e caso tivéssemos esse contato, teríamos a seguinte implicação. Vou dar um exemplo para vocês, né? Obviamente, né, colocando em aberto, né, esse contato com seres extraterrestres, isso dá uma margem de que as agências, né, os governos já pesquisavam o fenômeno anteriormente e por alguma razão
não divulgavam informação ao público. Claro, sabemos que alguns países, inclusive o nosso Brasil, já abriram algumas informações, documentos, né, esses que encontram-se no Arquivo Nacional, né, que é de acesso gratuito para qualquer pessoa que queira ter acesso à documentação. Né? Então, alguns países, né, que nem eu falei, Brasil, a Argentina já abriu um caso ou outro, mas não foi uma abertura igual a nossa. O Chile, o Uruguai, inclusive, não somente tem uma determinada abertura de documentos, mas tem um órgão civil-militar que pesquisa objetos voadores não identificados. Isso vai ver abertura na Inglaterra, em diversos outros países, né, que liberaram seus documentos, mas algumas outras nações ainda continuam mantendo esse sigilo, assim como o sigilo de grandes casos que conhecemos. Vou dar um exemplo, é o caso Roswell. O caso Roswell, até hoje, né, é mantido sob sigilo absoluto pelo governo norte-americano. Logo, se colocássemos a possibilidade deste contato, então grande parte de cientistas e da população em geral e dos próprios ufólogos cobrariam um posicionamento por parte do governo sobre os casos existentes. Então, mediante esse contato, será que eles abririam todas as informações que eles têm? Será que realmente eles colocariam à disposição do público toda a verdade? Então, isso é uma complicação. Além de que isso também pode gerar um grande problema para o próprio governo no âmbito da própria, vamos dizer, confiança do público, né? Porque se o governo manteve por durante tantos e tantos anos uma situação em sigilo, a própria população pode não confiar mais no governo, independente de questão política, de posicionamento, né? A gente está falando do governo como um todo e como ele é feito, né? Então, a própria população não acreditaria mais, né? Então, até isso colocaria em xeque o próprio governo. Já que falamos do contexto político, que acaba sendo levantado pelo dossiê Cometa, estou aqui colocando novamente o livro para vocês, tem uma outra implicação. Como a mídia se portaria diante de tal revelação? O próprio dossiê Cometa também fala sobre isso, mas um grande apontamento importante sobre o dossiê Cometa é no que se refere a todo o acobertamento ufológico que durante muitos e muitos anos a mídia, no geral, acabou fazendo. E assim, o acobertamento, ele não se refere unicamente a manter em sigilo algum tipo de informação. Não. O acobertamento, para quem bem sabe, ele é feito de diversas maneiras. Uma das é justamente ridicularizando o tema. Né? Então, se a gente colocasse como existindo esse contato, isso também colocaria sob desconfiança e também cheque a própria mídia. Seja a mídia escrita, mídia falada, ou seja a TV, o rádio, o jornal, também entraria num colapso de confiança. Isso também é uma implicação que é muito interessante, porque a mídia ela também teve e tem a sua contribuição de manter toda essa questão de segredo muito bem guardada, né? E esse processo de ridicularização, ele é, vamos dizer, um fenômeno que chega a um nível global, principalmente com o início do projeto Blue Book lá atrás nos Estados Unidos, né? E diversas imprensas, principalmente através das suas representações por parte do governo e também pelos núcleos militares, acaba adotando esse tipo de posicionamento. O posicionamento de dar uma explicação muito simples para um fenômeno fantástico, que é o fenômeno OVNI. É claro que às vezes ele tem sim uma explicação que é muito simples, isso na verdade é na maioria das vezes, mas em alguns casos não é desta forma, né? E a própria mídia acaba colocando como algo convencional, mesmo não sendo, e ridicularizando também, principalmente, a testemunha, né? E, inclusive, eu vou fazer um vídeo futuramente falando sobre a importância da testemunha quanto à observação ufológica, porque muitas vezes a própria testemunha ela entra dentro de um processo de ridicularização, de desrespeito, né? E a testemunha ela tem uma importância muito grande. Tem muitas pessoas que acabam querendo diminuir
a importância do avistamento de uma pessoa. Ah, mas foi uma pessoa comum que viu esse objeto voador não identificado, ou que disse algo fantástico, que realmente viu uma nave, né, ou que foi levada, ou algo do tipo. Então parece que só o que existe de relevante é o testemunho de alguém que seja gabaritado, como um piloto militar, um piloto civil, um controlador de voo, um astrônomo, um cientista, e não, né? Todo testemunho ele é extremamente valioso. Todo testemunho é extremamente valioso. E é claro que existe um testemunho que ele é mais, entre aspas, digno de fé, né? Que são dessas pessoas que eu acabei falando, que são pessoas gabaritadas, que têm um certo conhecimento científico, mas toda testemunha ela é importante. Me parece muito claro de que o contato ele acaba trazendo mais implicações do que benefícios, por assim dizer. Não que eu esteja dizendo que não seria importante ou que o contato não devesse existir, mas sim de que existem muitas implicações, né? Muitas implicações mesmo. Inclusive, para que haja esse contato e a gente saia somente de um âmbito de uma esfera que fosse visual, né, e indo sim a algo mais fantástico, existiria também uma outra implicação, né? Uma outra implicação que eu acho que a gente poderia justamente discutir em outro vídeo, que seria a linguagem. A linguagem também seria um outro ponto que seria muito complicado para a gente conseguir ter esse contato, né? Porque será que a gente conseguiria entendê-los ou eles nos entender, né? Dentro da ufologia tem casos que os próprios extraterrestres conseguem encaminhar determinadas mensagens para nossa mente, né? Aí a gente considerando como verdadeiros casos das abduções, mas a gente entrando dentro de um contexto que isso não fosse real, não tivesse existido, também temos uma grande implicação, né, dentro desse contato. Né? Quem já assistiu aquele filme The Arrival, né, A Chegada, sabe muito bem o que eu estou falando. É quase o filme inteiro, né, tentando fazer algum tipo de decifrar, né, o que os extraterrestres estão querendo mandar como mensagem. Eles acabam deixando um determinado legado. Não vou falar todo o filme aqui, né, para não dar spoiler, apesar de ser um filme que não é muito recente, né, mas ali acaba também entrando em vários contextos, né, do contato, mas uma mensagem que também que é muito interessante que o filme acaba deixando pelo ponto de vista da própria linguagem, né? Não seria muito simples. Eu acho que é até isso que é interessante, que acaba sendo colocado e abordado pela Royal Society, de querer encorajar os cientistas, porque o quanto mais nós fizermos esses tipos de indagações, esse tipo de pergunta, quanto mais houver esse encorajamento para que se pesquise, para que se levante essa hipótese, a gente vai conseguindo ter mais informações e conseguir ter uma organização melhor. Que isso é algo que é imprevisível, como diz o próprio relatório. A qualquer momento a gente pode acabar fazendo uma descoberta de nossa parte, ou contrária, de a gente ter esse tipo de contato e talvez nós não temos essas definições do contato, né? A gente está num campo muito, muito hipotético, mas num ponto de vista prático, até que nós conheçamos, a gente não tem ainda um processo desenhado de como que isso seria desenvolvido. E isso é muito importante. Inclusive, durante a Royal Society, eles acabam fazendo outras perguntas, né? O que representaria ou quem representaria a planeta Terra nesse tipo de situação, né? Existe um consenso, né, de que quem deveria ser o porta-voz seria a Organização das Nações Unidas, a ONU. Mas, pelo menos, repito, até que se sabe, não há nenhuma informação de que realmente seja a ONU a porta-voz oficial do nosso planeta. E se fosse a ONU ainda assim deveria ter algum tipo de departamento específico para conseguir lidar com esse tipo de situação, né? Porque é algo que é realmente muito atípico e muito complexo, né? Muito complexo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que antes da gente conseguir atender esse telefone cósmico, a primeira coisa que a gente precisa fazer desde agora, é o seguinte: nós nos prepararmos através de um contexto
governamental e científico, né? Eu acho que mais do que nunca, a partir de tanta abertura que tem existido, eu acabei falando do relatório preliminar aí do Pentágono, inclusive o governo francês, através de um outro estudo, também acabou fazendo outras revelações, até mesmo antes do relatório preliminar do Pentágono, também se posicionando quanto aos OVNIs. Então eles têm um dossiê Cometa 2.0 nesse momento, né? Então acho que é isso. Acho que a gente precisa, antes de a gente atender, a gente precisa ter um processo estruturado de diante dessa circunstância, quais os passos que devemos seguir, qual o primeiro passo, qual o segundo, qual o terceiro, para a gente conseguir ter um contato estruturado e a gente não ter alguma situação de pânico, porque no momento que, pelo ponto de vista governamental, mostrar esse despreparo, esse descontrole, isso pode refletir na própria população, causando ainda mais pânico e ainda mais transtorno. Mas e aí, Rafael? Você falou e acabou falando quase nada. Se o telefone cósmico tocar, você atenderia? Então, pois bem, vou responder essa pergunta. Essa pergunta eu acabo respondendo por dois pontos de vista. Pelo ponto de vista acadêmico, vamos dizer, né? Ou pelo ponto de vista do conhecimento, e pelo ponto de vista particular também, né? Obviamente eu preciso ter um certo cuidado para conseguir fazer a resposta, porque os meus anseios, minhas vontades, minhas opiniões não devem estar acima de qualquer outro tipo de coisa, né? Eu tenho que discorrer de acordo com o que acontece com o fenômeno UFO, e também com o conhecimento que nós temos, tá? Pelo meu ponto de vista, eu acho que o fenômeno UFO ele requer uma determinada atenção nossa, porque esses seres, pelo menos a partir dos casos contundentes, dos casos que nós conhecemos, que nós podemos considerar como casos reais, ou casos que podemos dizer que seriam no mínimo interessantes, esses seres não demonstraram um processo neutro quanto nós, ou pelo ponto de vista sociológico, existe uma determinada agressividade desses seres, né? Principalmente se a gente considerar como verdadeiros casos de abduções. A abdução, de forma alguma, é algo que seja benéfico. Há quem defenda que as abduções seja algo bom para nós, porque extraterrestres estão querendo nos preparar, ou porque extraterrestres estão querendo nos ajudar. Assim, se você for levar em consideração estudos como de John Mack, de David Jacobs, de Bud Hawkins, entre outros, você vai conseguir perceber de que de forma alguma, esses contatos eles são amistosos. E os próprios abduzidos, eles acabam gerando, na maioria das vezes, não de forma geral, mas na maioria das vezes, algum tipo de trauma por conta desse contato, né? E isso também é uma implicação, né, da própria pergunta do telefone cósmico, porque não é uma coisa muito simples você conseguir entrar em contato com seres que é de outro planeta, né? Não é uma coisa que é muito simples, né? Então é algo que a gente precisa ter um determinado cuidado. De certa forma, os objetos voadores não identificados, eles também são um perigo aéreo, né? Porque são objetos que entram e saem do nosso espaço aéreo a qualquer momento e a gente não consegue ter nenhum tipo de controle, né? Nenhum governo, nenhum aeronáutico consegue ter controle por esses objetos, até mesmo porque por conta da própria tecnologia que esses objetos acabam apresentando, né, nos nossos céus. Mas como eu estava dizendo, o próprio fenômeno ufológico, né, ele tem algumas exceções onde o contato ele acaba sendo feito de uma forma tranquila, de uma forma amistosa, mas sempre na maioria das vezes, existe alguma parte traumática por trás desse tipo de contato próximo. Então, não sei se pelo ponto de vista sociológico, se isso poderia ser de alguma forma benéfica para a nossa sociedade, até mesmo porque
quem parte do princípio de entrar em contato com algum outro tipo de civilização, pelo menos pela nossa história, na maioria das vezes, uma civilização ou outra tenta levar algum tipo de vantagem. Ah, mas são seres extraterrestres, são extremamente evoluídos, estão à frente de nós, acho que eles não fariam isso. Possível, né? É uma possibilidade, mas assim, a gente vai entrar novamente dentro de um contexto de e se, de talvez, né? Então, até vou mudar um pouco o rumo e depois voltar. Pelo ponto de vista científico, no que se refere à busca por vida extraterrestre no universo, o que os cientistas fazem? Eles fazem uma busca pelo que a gente entende como vida. Então a gente usa o conhecimento nosso do que é a vida para nós, como que é a vida na Terra. Então a partir disso eles acabam buscando esses planetas, né? Eles entendem que o mais viável seria achar um planeta na chamada zona Goldilocks, ou seja, o planeta não pode estar nem muito próximo da sua estrela, né, do seu Sol, por assim dizer, e nem muito distante, porque se estiver muito próximo vai ser um planeta muito quente, se estiver muito distante pode ser um planeta muito gelado, então as condições de vida acabam ficando complicadas. E a mesma coisa para a gente conseguir entender o ponto de vista social desse contato. Né? Então o que a gente vai se remeter? A nossa própria história. E o que diz a nossa história? A nossa história diz que sempre uma civilização, mediante algum tipo de contato, quis se prevalecer sobre a outra. Né? Inclusive o Stephen Hawking, ele deu uma declaração de que devemos ter cuidado nessa busca por extraterrestres, apesar de ele ser também um entusiasta, assim como foi o Carl Sagan, né? Mas a gente deve ter cuidado porque pode acontecer algo muito semelhante com os europeus e com os indígenas aqui da América, né? Que quando eles entraram em contato, né, com a civilização, houve, né, esse prevalecimento por parte dos europeus e dizimando os indígenas que aqui existiam. Né? Então, esse é um exemplo. Né? Isso não quer dizer que seja uma regra, muito pelo contrário, pode sim existir um contato amistoso, onde não haja esse prevalecimento, mas é algo que sim, que a gente precisa levar em consideração, porque de alguma forma, uma das civilizações vai querer se beneficiar. Né? Ou eles entrando em contato porque eles precisam de alguma coisa, tem algum conhecimento que a gente tenha e que talvez eles não tenham, né? E isso é possível também, porque assim, a gente sempre parte do pressuposto que o extraterrestre, ele realmente tem muito mais conhecimento que nós. Pelo ponto de vista, se a gente vê por uma questão externa desse próprio objeto, que tem uma tecnologia superior à nossa, sim. Se a gente for pensar de que eles são seres extrasolares, ou seja, de outros sistemas, e que eles de alguma forma desenvolveram alguma tecnologia para conseguir visitar o nosso planeta e conseguiram desenvolver esse objeto aí, viajar milhões e milhões, né, de quilômetros chegando até aqui. Sim, eles são, mas isso também não tira o mérito de que a gente possa ter algum conhecimento de que eles não têm. Né? A gente não é tão atrasado como a gente pensa, né? Muito pelo contrário, nós temos uma rica história de desenvolvimento através dos nossos anos e temos méritos incríveis como sociedade, e isso pode de certa forma também atraí-los, né? E interessá-los, né? E de certa forma a gente também pode se beneficiar com o contato, mas eu acho que a gente não deve desconsiderar todas as implicações que foram apresentadas aqui. No entanto, tendo em vista nós como espécie, aí já voltando novamente dentro do contexto histórico, a história nos mostra de que nós seres humanos somos seres extremamente adaptáveis. Eu acho que independente de eu acho que é importante, né? Senão eu estaria até me desfazendo do que eu falei, de que eu apresentei aqui. Eu acho que a gente precisa sim definir regras, ter instituições que pesquisem isso, encorajar mais e mais cientistas, a gente conseguir levar ao público e debater esse tema, mas independente do quanto que a gente possa debatê-lo, eu acho que nunca vamos estar 100% preparados para esse tipo de acontecimento. Mas, como somos seres extremamente adaptáveis, eu acho
que inclusive a isso nós entraríamos dentro de um processo também de adaptação e de aceitação. Sim, seria com certeza um choque social, né, para a nossa humanidade, mas eu acho que a gente conseguiria encarar esse tipo de contato com uma determinada maturidade, até mesmo porque a cada dia que passa nós estamos amadurecendo mais e mais pelo ponto de vista científico, né? Então, se o telefone cósmico tocasse, com certeza eu diria alô. Mas e aí? Qual a sua opinião? Se o telefone cósmico tocasse, você iria atender? Antes de terminar o vídeo, né, gostaria de fazer a indicação de mais um livro, que é muito importante. Inclusive, o tema desse vídeo eu tirei de um artigo que foi escrito pelo Nick Pope, pela revista UFO, e ele discorre sobre esse tema, essa pergunta que foi feita pelo cientista sobre o telefone cósmico. Né? Eu gostaria de recomendar o próprio livro, também do Nick Pope, Céus Abertos, Mentes Fechadas. É um livro que é sensacional e entra muito dentro dessa esfera do governo. Para quem sabe, o Nick Pope trabalhou dentro do governo, né, do Reino Unido, pesquisando oficialmente objetos voadores não identificados. Inclusive, eu também já fiz uma entrevista com o Nick Pope para a revista Alpha. Então, caso vocês queiram conhecer mais o trabalho dele e conhecer também o trabalho da revista Alpha, eu super indico que vocês leiam a entrevista que eu fiz com ele. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o link para levar até a edição, que é gratuita. Você pode ler gratuitamente a revista Alpha, tá? Sempre lembrando isso. E, inclusive, falando da revista Alpha, a gente está fazendo agora um sorteio muito mais que especial dessa revista aqui, da revista Nunak, né, Os Senhores da Eternidade, que é um trabalho sensacional da Vanted. A gente está fazendo o sorteio de 2 revistas dessa daqui, né? Então, ou seja, 2 pessoas vão ganhar aí, né? Uma revista muito bacana, é uma história em quadrinhos, né? É uma história em quadrinhos, bem legal. Aí, para você conseguir participar do sorteio, então eu convido que você vá aqui, ó, visitar a nossa página lá no Facebook. Revista Alpha com PH, tá? Alpha com PH. Tá aqui, né, o endereço da nossa página para poder ficar fácil para você. Lembrando que nossas edições todas são gratuitas, tá? Em português. Em breve também vou estar lançando uma edição também em inglês, né, como intuito de eu conseguir divulgar o trabalho de outros pesquisadores de outros países também, mundo afora, e principalmente dos pesquisadores brasileiros fora do Brasil. Porque assim, os pesquisadores brasileiros eles acabam focando muito em escrever aqui para o nosso público. E galera, dentro da ufologia tem trabalhos que são espetaculares, sensacionais de ufólogos, e esse trabalho precisa ser conhecido em todo o mundo. Então, através da revista Alpha, também estou fazendo edições em inglês para conseguir promover esse trabalho deles, e também vou fazer edições em espanhol, né? Por enquanto eu vou ficar nessas 3 línguas, inglês, português e espanhol, como forma também de incentivar os pesquisadores e a gente divulgar a informação ufológica e a revista Alpha em todo o mundo. E eu conto com a colaboração de vocês. Para isso, uma das formas de você incentivar é compartilhando esse vídeo, deixando o seu like, inscreva-se aí no canal da Cron TV, que está com um conteúdo sensacional. Não tem somente o meu programa aqui falando de ufologia, tem outros programas também, né? Então fiquem ligados, né? Todas as quinta-feiras vai ter o programa Conteúdo Ufológico e eu conto demais com a colaboração e a participação de vocês. Gostou do vídeo? Então vamos assistir o próximo vídeo. Fiquem sempre ligados e sempre entrem em contato comigo. Vou deixar aqui também os contatos das minhas redes sociais. Se você tiver algum tipo de avistamento, se você viu alguma coisa que seja estranha no céu, você queira compartilhar, queira mandar pra gente analisar, vou deixar aqui também a informação do meu e-mail. Vocês podem mandar para o meu e-mail, assim como vocês podem também procurar pelo Facebook ou pelo Instagram da Revista Alpha, que é @Revista Alpha Ufologia, tá? Revista Alpha Ufologia, inclusive também é o endereço do nosso Facebook e também do nosso site, que também está aqui, que é www.revistaalfaufologia.com.br, tá? Então, muito obrigado e até o próximo programa Conteúdo Ufológico.